Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma bela manhã de sábado, a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Deus preparou para nós nesta manhã. Deus colocou no meu coração a epístola do apóstolo João, primeiro capítulo. Amado, João escreveu esta epístola porque muitos erros estavam sendo cometidos entre o povo de Deus. Um deles era a imoralidade. Achavam que por conhecerem a Jesus Cristo podiam viver como bem quisesse e estavam isentos de guardar os mandamentos do Senhor. Outros diziam que Jesus não era homem, ou que Jesus era metade homem, metade Deus. E o apóstolo João, com muita sabedoria, nos trouxe a refletir. No primeiro capítulo, primeiro versículo diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ora, nós ao nascermos, nasce junto com nós uma alma. É simultâneo. Nasceu Ezequiel Fragoso, nasceu a alma, o espírito em Ezequiel Fragoso. Jesus, quando nasceu, ele já existia desde o princípio, desde o início de tudo, Jesus já existia. Porém, quando Jesus veio à Terra como homem, ele veio simplesmente como homem, não metade homem, metade Deus. Jesus não era como quando homem, Jesus não era ômega, Jesus não era meio e fim. Amados, Jesus não era onipotente, onipresente, onisciente, não. Jesus era homem. Ele se absteve de toda a sua honra, toda a sua glória, para habitar entre nós como homem. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Imaginemos, hoje todo mundo sabe o que é isso, o trans. Eu sou um jogador de futebol e sou homem. E estou jogando futebol num time, vamos dizer, da segunda divisão. Por que na segunda divisão? Porque meu futebol está aquém dos jogadores da primeira divisão. Vamos colocar dessa forma. Num determinado tempo, eu resolvo sair do armário e me apresento como um travesti, como um homossexual. E aí eu começo a tomar hormônios para transformar minha aparência física. Depois vou a uma mesa e faço uma cirurgia. E assim eu me torno um trans, mulher trans. E aí, como mulher trans, eu passo a jogar no futebol feminino. Logo eu chego à seleção brasileira. Ora, como homem, eu tinha um futebol mediano, jogava numa segunda divisão. Como mulher, eu tenho um futebol que se sobressai e vou jogar na seleção brasileira. É justo? Não é justo. Porque eu não me tornei um melhor jogador depois que virei trans. Apenas minha ossada, meu corpo se sobressai sobre o corpo das mulheres. Eu tive uma aparência onde que transformou através dos hormônios.
mas eu permaneço homem. Esta é a pura verdade. Então este homem, esta mulher é uma fraude. Assim é Cristo. Se Cristo viesse entre nós, metade homem, metade Deus, se Cristo viesse entre nós, princípio, meio e fim, se Cristo viesse entre nós, onipresente, onipotente, onisciente, e depois disseste, lhe és possível vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Ora, Cristo seria uma fraude. Ele não era 100% homem. Amados, não permita-se ser enganado por Satanás. Cristo veio homem. Quando Cristo se encontrava triste, quando Cristo se encontrava sem forças, quando Cristo se encontrava fraco, Cristo não se auto-fortalecia. Não, meus queridos. De jeito algum. Cristo subia ao monte, não este que hoje eu estou, que estou sempre com vocês todos os sábados. Mas Cristo subia a um monte e orava ao Pai Celestial e pedia a Ele forças, sabedoria, resistência. Então, Cristo, quando homem, ele era 100% homem. E ele venceu o mundo. E nos é possível sim vencer o mundo. Não basta crer em Jesus Cristo. Temos que buscar viver Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura. No versículo 9 diz: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Entendeste? Se tu és cristão e vive aborrecendo o teu irmão, precisas de transformação. Sobe ao monte, fala com Jesus, ele resolve isso para ti. Vamos lá. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amados, a igreja está cheia de pessoas que enxergam e estão cegos. Nós nunca sabemos tudo, nós nunca sabemos o suficiente. Nós somos homens e há uma guerra terrível entre nós, conosco mesmo, que é a guerra dos espíritos. Ah, meus amados, o espírito humano, ele tem uma tendência pecaminosa e tudo que ele deseja vai de encontro aos ensinamentos cristãos, vai de encontro a Deus, a Cristo. E nós temos o Espírito de Deus, que é o fôlego da vida que está em nós. E estes dois guerreiam. Não é fácil, meus queridos, mas como Cristo disse, nos é possível. Então não se permita ser cego pelas trevas. Busque amar o seu irmão e viver este amor. Não basta você dizer, eu amo meu irmão. Palavras são boas e são fáceis, mas não são o suficiente. Vamos lá, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pai, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conhecestes aquele que é desde do princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Busquemos fazer a vontade do Pai, não amemos este mundo. Não nos é pecado buscar, desejar, querer ser rico, mas até onde vai o seu desejo, o seu querer ser rico? Lembre-se, Satanás pode usar este caminho para te destruir. Não amemos este mundo. Aqui está o que nós precisamos. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus pura. Vivamos. Não nos basta estar dentro da igreja. Temos que viver na obediência. Temos que buscar viver na obediência. Não é fácil, não é fácil. Batalhas se levantarão contra você na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na condução do seu trabalho para a sua casa ou da sua casa para a sua igreja. Batalhas se levantarão, porque quando nós buscamos viver em obediência a Deus, há festas no céu e há reboliço no inferno. Satanás se revolta e lança todos os seus demônios para te atingir. Mas lembre-se, ninguém é maior que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como homem, venceu o mundo, nos dando o exemplo de que nos é possível sim. Se você ama a Cristo, viva este amor. Se você ama a Cristo, mas ainda não se entregou a Ele, não permita que trevas se levante contra você. Busque sua leitura bíblica, busque prostrar-se de joelho na cabeceira de sua cama ao deitar e ao levantar, e o Espírito Santo te conduzirá ao caminho certo. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. Fui!